do Enem sobre as coisas que vão cair no tema de biologia, né? Quais os assuntos de biologia mais cobrados no Enem? De repente, todo mundo ficou interessado no Enem, seja pela situação que nós estamos enfrentando, né, de não saber como serão essas provas, de não termos tido aulas suficientes para preparar os alunos para essas provas, né. O exame, ele aparece nos jornais, na internet, e tudo relacionado a ele tomou uma proporção bem maior do que há alguns anos, né. Os atrasados, o tema da redação, as questões polêmicas, e nada disso é à toa. O Enem, ele foi criado para avaliar a qualidade de ensino médio no Brasil, mas acabou virando o maior vestibular do país. Isso porque a sua nota passou a ser usada como critério de seleção em importantes iniciativas do governo federal para democratizar o acesso ao ensino superior, além de servir até para substituir o vestibular tradicional. Mas quem pode fazer o Enem? O Enem, ele não é uma exclusividade de estudantes matriculados no terceiro ano do ensino médio. Como o exame não tem limite de idade, qualquer pessoa pode participar. Basta se inscrever, pagar a taxa de inscrição, caso não seja isento, e comparecer ao local no dia e na hora da prova e encarar esse desafio. Idosos, gestantes, lactantes, que são mães no período de amamentação, e pessoas com deficiência podem fazer o Enem normalmente e solicitar atendimento especial caso necessitem. Quem ainda não está no terceiro ano do ensino médio também pode fazer o Enem na condição de treineiro. Pessoas privadas de liberdade fazem um exame semelhante que segue um calendário próprio. Ao contrário do que alguns pensam, o Enem, ele não é obrigatório. Fazer o exame é uma escolha de quem quer aumentar as suas chances de entrar na faculdade. Como é a prova do Enem? O Enem, ela acontece em 2 dias, né? Até 2016, era aplicado em um único final de semana, no sábado e no domingo. Mas a partir de 2017, passou a acontecer em 2 domingos consecutivos, normalmente entre as últimas semanas de outubro e as primeiras de novembro. Diferentemente das matérias da escola, às quais estamos acostumados, o Enem foi organizado em 4 áreas de conhecimento. Os nossos alunos da Protásio não vão sentir uma dificuldade muito grande, pois nós já trabalhamos com essas 4 áreas de conhecimento desde que eles ingressam no primeiro ano. Então, eles já têm esse contato com as áreas estabelecidas, que são ciências humanas e suas tecnologias, que englobam história, geografia, filosofia e sociologia, ciências da natureza e suas tecnologias, que englobam química, física e biologia, linguagens, códigos e suas tecnologias, que vem com língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, que o candidato pode optar por inglês ou espanhol, e artes. E por último, matemática e suas tecnologias. Cada uma dessas 4 áreas tem 45 questões, totalizando 180. As questões do Enem são objetivas, ou seja, de assinalar, com 5 alternativas cada. Além das 180 questões objetivas, o Enem tem uma redação. Ela é aplicada no primeiro dia de provas e deve ser do tipo dissertativa argumentativa. Nesse estilo de texto, o participante precisa ler uma série de textos motivadores para entender o tema solicitado. Em seguida, deve escrever cerca de 30 linhas em prosa, expressando o seu ponto de vista sobre o tema, defendendo sua opinião por meio de argumentos concretos e bem embasados, apresentando, por fim, uma solução para a questão que respeite os direitos humanos. O tema da redação do Enem é surpresa. Ele só é revelado na hora da prova e sempre traz uma questão relevante para o país, podendo ser de cunho social, ambiental, político, econômico ou uma combinação deles. Os participantes têm cerca de 3 minutos para responder cada questão objetiva
e 1 hora para concluir a redação. Como se dá a correção da prova do Enem? Podemos dividir a correção do Enem em 2 processos diferentes, as questões objetivas e a redação. Para as questões objetivas, os participantes devem preencher um cartão-resposta, pintando com caneta esferográfica preta a letra correspondente a cada item. Esse cartão ele é submetido a uma leitura por computador e, em seguida, a nota é calculada. O natural é que a gente pense que o sistema de correção conta as respostas certas e as erradas, como nas provas da escola, mas não é bem assim que funciona. O Enem usa um modelo bastante sofisticado de pontuação, chamado Teoria de Resposta ao Item, ou TRI. A TRI leva em conta o nível de dificuldade de cada questão, o padrão de acertos de cada participante e faz cálculos complexos para que envolvam uma espécie de detector de chutes. Por isso, não dá para saber a pontuação oficial apenas conferindo o gabarito. É preciso esperar até sair o resultado oficial. O que seria esse detector de chutes? Ele analisa o grau de dificuldade das questões. Se o candidato ele acertou mais questões fáceis, ele vê um nível de coerência e, logicamente, essas questões elas vão ter uma pontuação mais alta do que se ele acertou questões mais difíceis e errou as fáceis. Por quê? O TRI vai achar que o aluno chutou aquelas questões e foi uma sorte. Então, sigam com padrão e coerência. Já a redação, ela é corrigida manualmente, 1 a 1, por avaliadores certificados. Cada texto é submetido a 2 especialistas diferentes e que não têm contato entre si. São avaliados 5 critérios que valem 200 pontos cada um. Caso as notas dos 2 avaliadores sejam muito diferentes, a redação vai para uma 3ª correção e pode ser avaliada por uma banca de professores até que se chegue a um consenso. O que dá para fazer com a nota do Enem? Essa é a dúvida de muitas pessoas. A prova do Enem virou o maior vestibular do país, porque sua nota pode ser usada em uma série de processos seletivos e certificadores. Vamos conhecer os principais deles. Entrar na universidade pública pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Ganhar uma bolsa de estudos em faculdade particular pelo programa Universidade para Todos, ProUni. Financiar a faculdade privada a juros baixos pelo FIES. Entrar na faculdade privada sem fazer prova. Complementar a nota do vestibular em determinadas universidades. No Enem, a matéria de biologia está dentro da área do conhecimento de ciências da natureza e suas tecnologias, e ela é aplicada logo no primeiro dia do exame. São 45 questões, que incluem também perguntas sobre química e física. As questões envolvendo biologia têm aparecido de forma cada vez mais abrangente no Enem, ou seja, não adianta apenas estudar os assuntos clássicos de forma tradicional, nem apelar para a decoreba. É preciso contextualizá-los para os tempos atuais, expandir o que se vê nos livros para a vida prática. Com uma lista grande de assuntos a serem estudados, o candidato que quiser se dar bem nessa prova vai ter que se dedicar bastante tempo revisando e relacionando os conteúdos dos 3 anos do ensino médio. Vamos ver a seguir quais são os assuntos de biologia que mais aparecem no Enem e o que estudar para se dar bem nessa prova. O edital do Enem possui uma lista considerável de assuntos de biologia que devem ser estudados para a prova. E dentre os principais, citamos moléculas, células e tecidos, que vem com subtópicos estrutura celular, metabolismo, genética, células-tronco, clonagem
e DNA. Biotecnologia e ética. Hereditariedade e diversidade da vida. Leis de Mendel, mutações, fundamentos genéticos, vírus, procariontes e eucariontes, grupos sanguíneos e doenças. Identidade dos seres vivos. Seres unicelulares e pluricelulares, funções vitais, embriologia, anatomia e fisiologia humana, ecologia e ciências ambientais. Vêm os conteúdos de ecossistemas, dinâmica populacional, interação entre os seres vivos, questões ambientais, biodiversidade, tecnologias, questão da água. Origem e evolução da vida. Teorias da evolução, origens do universo, seleção natural e artificial. Qualidade de vida das populações humanas, pobreza e desenvolvimento humano, principais doenças que afetam os brasileiros, doenças sexualmente transmissíveis, drogas, gravidez na adolescência e obesidade, vida saudável e desenvolvimento sustentável. Então, estatisticamente, o assunto que mais apareceu no Enem nos últimos anos foi ecologia e ciências ambientais. Como as provas tendem a incluir temas da atualidade, a biologia vem recebendo uma abordagem mais política nas questões preservação ambiental, poluição e impacto da atividade econômica e dinâmicas populacionais. Na sequência, vem o tema genética. Os temas que mais aparecem são manipulações de genes, a questão dos transgênicos, mutações, estrutura do DNA, DNA recombinante, terapia gênica, implicações éticas, clonagem e leis de Mendel. Em terceiro lugar, aparece evolução, que é um tema complexo que exige muito estudo e conhecimento das principais teorias, especialmente as de Charles Darwin e Lamarck. É bom ficar de olho na questão da seleção artificial, que é o processo de melhoramento genético feito pelo homem em plantas, insetos e animais. Esse tema tem um apelo político, econômico e ético muito forte, do jeito que o Enem gosta. Outros temas para ficar de olho, principalmente nesse momento, são doenças virais e bacterianas, biotecnologia, sistema digestório e circulatório humanos e citologia. Como é a prova do Enem? Para avaliar seus conhecimentos em biologia, o Enem quer saber se você é capaz de identificar características dos organismos vivos em diferentes ambientes, em especial nos brasileiros. Analisar técnicas que utilizam seres vivos e seu impacto no meio ambiente, na saúde, na produção de alimentos, matérias-primas ou produtos industriais. Avaliar propostas de preservação e implementação da saúde, individual, coletiva ou do ambiente. Na prática, a prova é composta de 15 questões que abordam assuntos diversos da área. Na edição de 2015, por exemplo, elas foram distribuídas da seguinte forma: 5 questões de citologia, 2 de ecologia, 2 de fisiologia, 2 de zoologia, 2 de imunologia, 1 de evolução e 1 de biotecnologia. Independentemente dos tipos de assunto, as questões do Enem são elaboradas para gerar uma reflexão mais ampla e trazem conteúdos em textos, gráficos, tabelas e imagens. Decoreba não tem vez mesmo. Ano após ano, a prova tem ampliado o foco em questões que misturam biologia e atualidades brasileiras, confrontando, por exemplo, genética e saúde pública, produtividade e ética,
ecossistema e evolução. Agora eu vou deixar para vocês algumas dicas de como se dar bem na prova de biologia do Enem. É preciso redobrar a atenção nas questões para não se perder nas respostas. Às vezes o Enem traz textos reflexivos muito longos e complexos que exigem uma leitura muito atenta. Em alguns casos, ler o enunciado antes da questão ajuda a chegar ao texto com um foco na cabeça. Também pode ajudar a economizar tempo. Durante a resolução, leia as alternativas. Elas podem conter alguma pista sobre a resposta do problema. Saber interpretar tabelas, gráficos e desenhos técnicos de biologia pode ajudar a resolver boa parte das questões. Mantenha em dia a leitura de jornais, revistas e sites confiáveis. Sempre que encontrar uma notícia relacionada à sustentabilidade, genética, saúde pública, indústria alimentícia, agricultura, pecuária e afins, tente contextualizá-la num aspecto biológico. Quais as implicações biossociais, quais são os elementos que estão presentes ali, que teorias podem explicar o que está acontecendo. As provas do Enem desse ano de 2020, elas serão aplicadas em janeiro e em fevereiro de 2021. Após ser adiado, por pressão dos estudantes e parlamentares por conta da pandemia de Covid-19, o novo cronograma do Enem prevê provas impressas em 17 e 24 de janeiro para 5,7 milhões de inscritos, prova digital em 31 de janeiro e 7 de fevereiro para 96 mil inscritos, reaplicação da prova de 24 e 25 de fevereiro para as pessoas afetadas por algum eventual problema de estrutura e os resultados a partir de 29 de março. Como funciona o Enem Digital? O Enem Digital é a nova modalidade de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio. A versão da prova para computadores foi anunciada pelo Ministério da Educação em 2019 e será aplicada pela primeira vez nesse ano em modelo piloto. Segundo o MEC, a implantação do novo Enem será progressiva e a expectativa é que até 2026 o exame seja 100% online. Foram disponibilizadas 100 mil inscrições para os primeiros participantes que optarem pela edição digital. A estrutura do exame será igual à da versão impressa. Os candidatos devem ir ao local de prova para fazer os 4 testes objetivos, com 45 questões cada, mais a redação. Esta, no entanto, será aplicada no papel. E a prova de língua estrangeira está mantida no Enem Digital e o estudante também deverá optar por inglês ou espanhol no ato da inscrição. Segundo o MEC, a nova modalidade de aplicação traz economia com a redução de impressão de papel e representa um ganho para o meio ambiente. Só que, em 2019, foram mais de 10,2 milhões de provas impressas para o Enem. Os custos da aplicação de 2019 superaram 500 milhões de reais. E do ponto de vista técnico, o Enem Digital vai permitir a aplicação de novos tipos de questões e será possível trabalhar com vídeos, infográficos e até incorporar a lógica dos games à prova. Então, esses são alguns esclarecimentos, foram alguns esclarecimentos e os conteúdos que devem ser estudados para a biologia. Como vocês sabem, nós estamos em contato constante pelo Classroom, pelo Instagram e agora nós estamos tendo aula ao vivo pelo Meet. Então, quaisquer dúvidas que vocês ainda tenham, é só entrar em contato com a gente. Estamos todos dispostos a atendê-los. Semana que vem, quem vai passar as tardes de segunda, quarta e sexta aqui com vocês é o professor Letieri e vai passar muitas e muitas dicas, tanto para o primeiro ano
como para o segundo e dicas valiosíssimas de português para os alunos do terceiro ano que vão prestar o Enem e vestibulares. Então, por hoje é só, minha gente. Vos agradeço muito o prazer da companhia. Agradeço bastante a Alberto, que é o presidente, né, da rádio, que abriu esse espaço para a gente. E ao locutor da tarde, né, o Maviael Santos, que com toda a sua paciência e generosidade esteve presente aqui conosco nessas tardes.